Ó Jesus, Amém. Somos gratos ao Senhor, Amém. Ainda pela oportunidade da igreja aqui em Sumaré, pregar o Evangelho. Amém. Somos gratos ao Senhor por ontem à noite, pelos convidados que vieram. Senhor Jesus, as pessoas que receberam o Senhor possam realmente se sentir em casa, atraídos pelo amor de Deus. Senhor Jesus, avança em nós, para que sejamos pessoas não negligentes naquilo que o Senhor deu a cada um de nós, para cada um de nós ter o exercício do talento, pela ajuda dos tutores e curadores. O Senhor deu à igreja. Ainda somos gratos ao Senhor por essa noite. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, nós vamos ver a mensagem 2, irmãos, e o título da mensagem é o mesmo da semana passada, o encargo central de Paulo. Semana passada foi 1 e essa semana vai ser 2. Ontem eu fiquei muito contente, né? Assim, com um testemunho de 2 pessoas. Embora não tenha sido convidadas diretamente, né, o convite chegou até elas. Isso vem demonstrar que quando o Senhor quer chegar a alguém, Ele vai chegar de alguma maneira. Né, o testemunho de algumas pessoas realmente nos encoraja a pregar o Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Semana passada, na página 17, o desenho do avião é muito prático, né? Foi falado da questão de Gálatas, né? Gálatas, o Evangelho chegou até nós aceitamos o Senhor, né? Aceitando o Senhor, nos tornamos filhos. Por ser filhos do Senhor, o Senhor nos coloca nessa cabine do avião, né? Só que a vida de Deus ainda precisa crescer. E aí o Senhor nos dá o livro de Efésios, né? Para saber que para crescimento de vida nós temos que conhecer a pessoa de Cristo. Amém. Que é o mistério de Deus. Mas por outro lado nós precisamos conhecer também a igreja, que é o corpo do Senhor. Amém. E todos nós, irmãos, nessa cabine, né? No viver da vida da igreja, nós precisamos de uma pista, né? Que é representada aqui na figura pelo livro de Filemon. Para crescimento de vida, a base, né, da vida nossa precisa ser o amor. Mas também, né, nós temos que ter uma meta, né, que é o plano de voo, o destino desse avião. Senão, esse avião não terá um ponto de chegada. E nós sabemos que o ponto de chegada que o Senhor quer fazer de nós é reinarmos com Ele no mundo que há de vir. Amém. Mas para reinarmos, nós precisamos alcançar a maturidade de vida que o Senhor quer de nós. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a questão do viver da igreja, se você não tiver claro, né, dessas coisas da palavra, também você fica superficial. Por isso que Paulo, né, foi tão convicto quando ele recebeu a visão no caminho de Damasco,
ele foi plenamente fiel naquilo, em transcrever aquilo que o Senhor havia falado para ele na palavra escrita. Amém. Então, irmãos, você precisa conhecer a palavra. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós, pouco a pouco, nós vamos ganhando da palavra, e a palavra que nos faz, né, ter luz para avançarmos também. Só que o Senhor é sábio, né? Ele escolheu uma pessoa como Paulo, que era ferrenho, né, na questão de seguir um Deus, né, na questão do judaísmo. Paulo foi uma pessoa extremamente zelosa da lei. Mas quando o Senhor quer escolher alguém, não importa se estava na condição de Paulo, uma pessoa extremamente, digamos, PhD na palavra, mas também Deus, Ele sabe escolher pessoas como um João, né, como um Pedro, que era pessoas simples, pescadoras, mas o Senhor cresceu na vida deles e eles puderam deixar também os seus registros. Amém. Nós sabemos que das epístolas do Novo Testamento, 14 são de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas dessas 14 epístolas, irmãos, 4 é considerado pelos estudiosos que são esses livros que eu falei, né? Gálatas, Filipenses, Colossenses e Efésios. Mas o livro de Filemão é considerado o coração da Bíblia. Amém. Amém. Por isso, Paulo, sabendo daquilo que ele havia recebido como visão, ele foi fiel até o fim. Amém. Senhor Jesus, Amém. Nada podia abalar a pregação de Paulo. Amém. Se os irmãos forem ver, eu não pude vir na semana passada, mas o irmão deve ter tocado. Paulo, em Atos 26, 27, 28, né? Quando ele faz a sua a trajetória, a sua viagem para Roma, né? Muitos percalços, muitas barreiras ele sofreu. Né? Ele sofreu naufrágio, né? Passou fome, né? Foi mordido por uma víbora, né? Certamente o cansaço da viagem ele teve, né? A gente viaja 200 quilômetros aqui, já fica cansado. Imagine Paulo em tudo que ele já passou. Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas nada, irmãos, nada podia abalar Paulo. Ele estava plenamente convicto que a pregação do Evangelho era necessário para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Então eu vou ler alguns versículos, irmãos. Vão ler 2 Coríntios 3:6. Segunda Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Senhor Jesus. Então, esses 4, 5 livros que Paulo deixou registrado para nós, que é considerado o coração da Bíblia, se você tomar sob o ângulo da sua mente, certamente você poderá decorar muitas coisas desses livros, mas essa não é a função de Deus para nós. Paulo deixou registrado esses livros justamente para a gente tomar a vida delas. Então, o Senhor quer que tomemos todos esses escritos de Paulo no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Depois nós vamos para 2 Timóteo 4.
4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Senhor Jesus. Então, Paulo, irmãos, na questão da trajetória da sua viagem, até o ponto onde ele ficou preso sob prisão domiciliar, ele foi tão prevalecente na pregação do Evangelho que nada podia impedi-lo, nada. Vamos ver Atos. Atos Senhor Jesus. Atos 16. Um minuto só, irmãos, que eu... Desculpa, Atos 26. Uh, 26 e 19, tá? Quando ele apresenta a sua defesa, né? A própria pregação de Paulo, a própria defesa de Paulo era uma pregação do Evangelho. Então ele realmente era uma pessoa imbatível na questão do Evangelho. Não tinha tempo ruim para ele. Então Atos 26, 19 fala assim, a defesa diante do rei Agripa, né? Pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Será que nós temos esse caráter de Paulo, né? É uma pergunta para mim, né? Nós, durante o dia, o Senhor certamente dá pessoas, mas será que temos esse caráter de Paulo de falar do Senhor para as pessoas que nós encontramos? Ainda o Senhor precisa trabalhar muito em nós. Senhor Jesus. Depois, Atos 27. Fala da questão do naufrágio dele, né? Paulo estava numa condição ali no navio de prisioneiro. Certamente um prisioneiro não estava das melhores condições. Então, certamente ele tinha racionamento de comida, né? E em Atos 27 fala da questão que ele estava sob guarda, né? E quem representava o governo ali na guarda de Paulo era um centurião com alguns soldados. Então, quem representava a autoridade humana era ali o centurião. Mas Paulo, irmãos, Paulo estava sob a autoridade de Deus. Como digamos, Deus estava lá nas regiões celestiais, com um holofote, com um foco ali no navio, preservando a vida de Paulo e todas aquelas pessoas.
Não, então, irmão, no nosso viver diário, quando nós pregamos o Evangelho, é como Deus, né, tivesse um foco ali no Emerson, quando ele prega o Evangelho. Quando todos nós estamos pregando o Evangelho, certamente Deus tem um foco sobre a igreja. Por isso, irmãos, que as bênçãos celestiais, elas são contínuas para a igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, quando nós pregamos o Evangelho, toda a história mundial, irmãos, para nós não é nada. Se nós estivermos no Espírito, todas as coisas relacionadas aos percalços da vida não são nada. Senhor Jesus. Amém. Depois, irmãos, então a autoridade de Deus ali na pessoa de Paulo era exercida. E Deus guiando Paulo em todos os sentidos, até chegar ao seu destino, que era Roma. Depois, no naufrágio, ele vai, todos são salvos pela orientação de Paulo. E eles chegam à praia e há aquele episódio da mordida de uma víbora. E as pessoas daquela ilha acharam que Paulo era um deus. Mas porque Deus estava fluindo ali na pessoa de Paulo. Senhor, nada podia abalar Paulo. Depois, vão ler 1 Coríntios 9. Nove, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 17. Se faço Tem o galardão, mas se moça digno, então a responsabilidade de defender me foi confiado. Depois 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar maior número possível. Senhor Jesus. Então Paulo aqui, irmãos, nada podia abalar ele. Semana passada eu peguei uma virose, não pude vir, mas uma coisinha boba nos afeta de virmos às reuniões. Mas Paulo, naquilo que ele havia passado, ele estava firmão, firmão na pregação do Evangelho. E no pregar o Evangelho, irmãos, ele estava cuidando das pessoas. Ele falou para o centurião, falou para os soldados, falou logo que ele, em Atos, logo que Atos aqui, Senhor Jesus, Atos 28, fala assim, o 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo, na pregação do Evangelho, ele estava não só preocupado da questão espiritual das pessoas, mas ele também estava preocupado na questão humana das pessoas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui depois no final, no versículo 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia
todos os que o procuravam. Paulo tinha um coração realmente de pai, né? Ele estava preocupado com a questão espiritual das pessoas, da questão humana das pessoas, e ele recebia a todos. Amém. Senhor Jesus. Amém. 31 fala, pregando o Evangelho de Deus, né? O reino de Deus, e com toda a intrepidez, amém, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, na questão do prisioneiro, ele não estava nem aí. Ele queria levar a pessoa de Cristo às pessoas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tanto isso é importante, irmão, a pregação do Evangelho, que ele produziu um filho, né? A carta de Filemão, né, justamente fala de uma pessoa inútil ao seu senhor. Nós não sabemos a história, mas provavelmente ele deve ter roubado o senhor, o seu senhor. E ele foi dirigido pelo Espírito, né? Encontrou uma pessoa chamada Paulo na cadeia, né? O que Paulo fez dele? Ele fez um cooperador do Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso, irmãos, quando nós pregamos a palavra, nós temos que tornar as pessoas úteis ao Senhor. Amém. Tão importante o registro que o Senhor deixou escrito, né, o livro de Filemão para nós. Uma pessoa inútil, sim, tornando-se útil ao seu Senhor. Amém. Essa é a história de cada um de nós. Né? De materiais imprestáveis, o Senhor está tornando materiais importantes para a sua edificação. Amém. Úteis à edificação do corpo do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Depois eu vou ler mais um versículo sobre a questão. Paulo não se envergonhava. Romanos 1:16. Quantas vezes, irmãos, nós nos envergonhamos da pregação do Evangelho? Mas Paulo, né? Paulo realmente não se envergonhava. Amém. Vamos ler então Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. O que é o Evangelho de Deus, irmãos? É o poder de Deus. Se você recebeu o Senhor, você tem dentro de você o poder de Deus. Senhor Jesus. Esse poder, irmãos, que vai nos encorajar. Né? Certamente nessa trajetória até o alvo, né, vai ter os percalços, como disse semana passada, vai ter conflitos, vai ter situações que vão te desanimar, né? Mas, irmãos, nós estamos no viver da vida da igreja. No viver da vida da igreja, a base nossa é o amor. Senhor Jesus. O livro de Filemão foi gerado por causa da ansiedade de Paulo em querer passar o amor de Cristo para uma pessoa chamada Onésimo. Sim. E aí ele gerou em cadeias, essa pessoa foi útil ao Senhor. Amém. Então, quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós temos que levar as pessoas a ser úteis, né, no dia a dia, para que eles também possam avançar. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Então, é muito importante os serviços da igreja, né? Porque através da introdução de uma pessoa no serviço, pouco a pouco ela vai amadurecendo. Em Efésios 2, Efésios 3, desculpa. 4, 11 fala assim, né?
Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao que, irmão? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade e a medida da estatura, da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Então, irmãos, todos nós somos úteis ao Senhor. No corpo, todos somos úteis ao Senhor. Nós podemos ajudar cada um ou outro, mas quem ganha é o cabeça, é Cristo. Por isso é tão importante o viver normal da vida da igreja, que é fundamentado na questão do amor. Senhor Jesus, aqui fala um grupo de pessoas que são pastores e mestres, 11. Esses pastores e mestres, na verdade, são os curadores e tutores que nos ajudam na questão espiritual e na questão também humana. Nós sabemos, irmãos, que tem irmãos que estão passando problema, até eu vou dar um exemplo, falta de trabalho, e nós, irmãos, nós como membros, nós não somos isolados, nós somos membros um dos outros. Então nós precisamos ajudar nessa questão humana de nós, os da fé, Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, ser não somente na questão espiritual, mas também na questão humana. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui enfermeiro, bom parte da minha vida profissional, e eu trabalhei 17 anos à noite. A Rafisa e a Hanadi era pequena, mas os irmãos sabiam que pós-plantão eu estava moído, Às vezes eu ia para uma reunião, às vezes eu não ia para uma reunião, mas os irmãos encorajavam a Rafisa e a Hanadi irem para a reunião. Pegavam ela e ia para a reunião. Então houve uma questão dos irmãos, numa ajuda humana, uma deficiência minha. Certamente a palavra que ela ouviu, ela trouxe para mim. Essa semana na reunião de casa o Emerson testemunhou sobre a esposa, estava doente, ou ainda está, melhorou, e aí ele fez um chazinho para ela, então
Sopa. Então, são coisas bobas, irmãos, mas isso encoraja os irmãos a prosseguir. Tem alguns irmãos visitando famílias, né? Levando até mantimento. Isso encoraja as pessoas, irmãos. Às vezes existe um negócio, isso na parte de enfermagem, tem uma teoria chamada teoria de Maslow. O quê? Maslow. É a teoria das necessidades humanas. Então, por exemplo, tem algumas necessidades que elas são superiores às outras. Por exemplo, a necessidade de fome é maior do que a necessidade de dormir. E tem uma escala, é uma graduação. Irmãos, na questão humana, nós temos muitas deficiências. Tem casais passando por situações, às vezes até uma visita de outro casal, só para orar, encoraja os irmãos a frequentar as reuniões. Senhor Jesus. E o viver que vai nos conduzir, irmãos, a chegar até a meta, que é reinarmos com o Senhor. Essa ajuda, irmãos, é prática entre nós, né? Existe palavra, mas a palavra tem que tornar prática no nosso viver diário. Senão estaremos sendo apenas teóricos e retóricos, falando, mas a prática não existe. Senhor Jesus, o Senhor guarde ainda o nosso cuidar mútuo, irmãos, para que realmente cada um funcione no corpo do Senhor. Senhor Jesus. Na questão de Paulo, quando escreve Gálatas, as igrejas na Galácia eram igrejas que começaram bem, começaram no Espírito, mas vieram alguns de Jerusalém, né, e foram tentar impor algumas ainda ordenanças do judaísmo sobre aqueles irmãos novos. Aqueles irmãos novos, certamente ouvindo aquilo, ficaram abalados. Mas Pedro escreve, fala, que estavam preocupados que o pesado fardo imposto a eles era difícil. Senhor Jesus. Então, na igreja, irmãos, nós temos que aliviar o fardo um dos outros. Uma questão prática, irmãos, é orar um pelos outros. Que vê em Atos 15. Atos 15 fala da questão eu não tenho tempo para ler, mas a imposição daquelas quatro coisas que os irmãos deveriam quiserem impor para os irmãos novos da Galácia, que era a abstenção das coisas sacrificadas a ídolos, não comer com sangue, não comer carne de animais sufocados e não manter relações sexuais ilícitas. Tá de 20 a 29, depois os irmãos leem. Mas em Atos 13, logo no início, fala assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, e o Tetrarcas e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Uma igreja normal, irmãos, é uma igreja que ora. O Senhor não pode avançar numa igreja se ela não orar.
eu estou plenamente convicto que muitas pessoas vieram ontem pela oração da igreja. Até essas duas pessoas que testemunharam que não receberam o convite, mas chegaram até aqui, foi um guiar de Deus. Senhor Jesus. Então, quando a igreja ora, o Senhor pode avançar. Aqui, na igreja de Antioquia, irmãos, existe a normalidade de oração. É por isso que o Senhor pôde agir, né, na pessoa de Paulo e na pessoa de Barnabé. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler Efésios. A gente leu agora, né? Versículo 15 fala: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, entre nós, irmãos, então a base da vida da igreja, né, que representa a pista da figura da página 17, né, na semana passada foi falado da questão, tem que ter uma base firme, né? Então a base, irmãos, tem que ser eliminada tudo que é natural nosso, né? Não adianta você ajudar uma pessoa no seu homem natural que vai dar problema, né? Vai dar problema. Então, a ajuda uns aos outros tem que ser tendo como a base o amor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Às vezes, irmãos, nós por isso que a vida da igreja tem que ser um viver de oração. Não existe na vida da igreja, não é que você não tem direito a opiniões. Às vezes você tem uma opinião, você pode manifestar ela, mas será que essa opinião sua, né, é a vontade de Deus? Para confirmar se é a vontade de Deus, tem que orar, né? Vão orar na luz do Senhor junto com os irmãos. Senhor Jesus. Então por isso que a base, né, da vida da igreja tem que ser o amor. É o firme fundamento, né? Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, na questão da imposição de ordenanças. Foi citado, acho que na sexta-feira, a questão do uso do véu, né? Todos nós, irmãos, somos úteis ao corpo, né? Mas tem irmãos mais crescidos em vida e irmãos menos crescidos em vida. Você não precisa falar aquele irmão é mais crescido em vida ou menos crescido em vida, né? Você vai perceber pelo fluir da vida de Deus em cada um. Mas a igreja, irmãos, tem irmãos que são nossos curadores e tutores, ou os presbíteros, os diáconos de Colossenses. Senhor Jesus. Então, se você tem uma dificuldade, né, esses irmãos estão para nos ajudar, para avançar para a meta. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero finalizar com 1 Pedro, né? 1 Pedro 1,4. Vamos ler o 3 e o 4, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança diante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vamos ler o 5 também, ó. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Senhor Jesus, por isso exultai. Amém. Amém. Então, irmãos, o nosso produto, né? O produto final de Deus para com o cristão é nos ver lá na frente, né, recebendo essa herança. Né, quando Cristo estiver totalmente pleno em nós, né, aí o Senhor tem como voltar e desposar sua noiva, né, que é cada um de nós. Né? Senhor Jesus. Irmão Lee fala, né, não lembro o livro, mas ele fala o que é pleno, né? Aqui, por exemplo, tem um prato de comida, né? O que é Cristo ser pleno em nós? A plena salvação é quando esse prato de comida fazer parte, né? Depois que eu comi, processei, né? E chegou lá no íntimo da célula para ser o nutriente para cada célula. Então, ser pleno é quando cada um de nós estivermos cheios do Senhor. Né? Não é uma questão de exterior, mas é uma questão interior. Aí seremos parecidos em vida, né? E natureza de Deus. Senhor Jesus. Tá bom de tempo, né? Jesus é o Senhor. A mensagem, irmãos, ela tem que ser prática no nosso ver diário. Senão é mensagem após mensagens e isso não dá crescimento de vida aos irmãos. Por isso nos reunimos todos os sábados para as reuniões ministeriais. Mas temos as reuniões de casa, né? Onde todos podem funcionar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Tem reunião de oração também. Reunião de oração, né? Todas as reuniões são importantes para nós. Né? Pouco a pouco, irmãos, se nós vivermos tudo que foi escrito por Paulo em suas cartas, pouco a pouco, em cada reunião, em cada dia, né? A vida de Deus crescerá em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Fazer grupos, irmãos.